Por que Jesus só iniciou a sua missão na Terra com 30 anos? É estranho pensar um pouco, né, para você refletir um pouco, que apesar de Cristo ter toda a sabedoria e todo o conhecimento que ele teve para fazer o que ele fez, ele só iniciou os seus trabalhos com 30 anos. Por quê? Porque todos nós, independente de quem somos, qual a missão e qual o nível de missão nós realizamos, nós temos 4 etapas para passar. E Cristo não foi diferente. Ele passou as 4 etapas para realizar o que ele ia realizando. Primeiro, a primeira etapa é a etapa da busca. E você deve analisar, conforme eu vou falando, em qual etapa você está. Né? Se é na busca, se é no saber, se está na fase do ser ou no transmitir. Okay? E nós vamos analisar um pouco a vida de Cristo e mostrar que não somente eles, mas todos os missionários da Terra, todas as pessoas, elas passam sempre essas 4 fases. Alguns começam mais cedo e outros mais tarde, dependendo do tamanho da missão e dependendo do nível da pessoa, do ambiente e das condições também. Então, vamos lá, vamos analisar a primeira fase da busca da iluminação, o do trabalho de se realizar uma missão na Terra. Né? Eu chamo de iluminação a jornada da iluminação que eu ofereço aqui como um curso, é entendimento, que ela se baseia nessas 4 fases. Apesar dela ter 7 passos, aqui nós vamos analisar em Cristo as 4 fases de Cristo. A primeira fase começa com 12 anos. Quando ele está lá diante de outros homens religiosos, né, diante da sinagoga, fazendo ali a sua iniciação, como com 12 anos, mais ou menos nessa idade, o menino, né, da religião judaica, ele passa por um processo onde ele sai da infância e inicia a sua fase, como se diz, é apresentado como agora um membro que pode cuidar de si mesmo. Ou seja, com 12 anos, ali naquela época, o menino já tinha sua maioridade. Né? A partir daquele momento, os pais já não eram mais responsáveis por ele. Por isso que, né, o fato dele desaparecer ali diante dos pais, os pais não perceberem, é porque ele já estava no momento de criar uma certa autonomia para se virar, para produzir, viver, comer. Ou seja, com essa idade, ali eles já eram prontos para saber como se comportar, como se alimentar, se virar, né, em buscar trabalhos. Ele saberia, né, se precisasse fazer algum trabalho ali para ele se alimentar, ele faria, né? Isso já estaria na consciência no processo de 12 anos ali, né? Então ele já sabia que ele não era um homem adulto ainda, formado para casar e tal, mas pequenas tarefas, execuções, se virar e não pesar mais para os pais, com 12 anos o menino já tinha que não ser mais nenhum peso para seus pais. Correto? Então ali, o que acontece? Jesus tem um contato com a religião e começa a fazer perguntas e começa a questionar os escritos, né? Ou seja, ele já sabia ler, ele já sabia se comunicar, já sabia questionar, já sabia analisar, e então aquele assunto ele já dominava, né? Ele já estava questionando, ele estava aprendendo, mas por que isso? Por que daquilo? Ele já estava fazendo perguntas mais complexas e que deixava as pessoas intrigadas com a sabedoria que ele tinha. Naquele momento, Jesus estava na primeira fase, que é a fase da busca, né? A fase onde ele ansiava por conhecimento, por informações. Ou seja, todo mundo passa essa fase. A fase onde você está buscando a informação que vai te deixar em paz no coração e na sua mente, mas ainda você não está formado, ainda está iniciando a sua busca. E então, nessa primeira fase da busca, Jesus
vai indo até que ele, com 30 anos, né, ele completa essa busca. Ele encontra toda a formação que ele precisava para a missão que ele iria realizar. Certo? Então, Cristo vivia, se relacionava, tinha os colegas dele, tinha os irmãos, tinha ali a galera, todo o ambiente dele. Se você olhar o texto de bíblico, você vai perceber que quando ele parte para a tomada de chamar os apóstolos, praticamente era como se ele já, se você vê o contexto, você vai perceber que ele já tinha como que combinado, ele já tinha conversado com aquelas pessoas, de que talvez, né, isso eu pressuponho que, um dia eu vou fazer uma missão, vai ser assim, 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 assado. Quando eu estiver pronto, eu chamo vocês, ok? E aí a gente vai realizar essa missão. E qual que era a missão de Cristo ali, naquele momento? Era liderar uma libertação do povo de Israel. Então Jesus tinha formado essa ideia de eu preciso libertar esse povo de um processo de domínio romano. Então ele veio com essa ideia, esse era o objetivo, era o plano dele, né? Liderar esse processo. No decorrer do processo, foi se desenhando uma outra realidade ali para as pessoas. Mas Jesus tinha, que ele ia trazer esse processo, ele ia trazer o reino de Deus. E se você vê todo o contexto do reino de Deus, significaria uma vida de abundância espiritual conectada com o material, não sem separação, né? Como é a visão de um judeu. Não tem separação espiritual e material, é tudo uma coisa só, é tudo criação. Entendeu? Eles não têm essa questão ocidental que nós temos de separar, radicalizar a separação, né? Ou você é espiritual ou você é materialista. Não tem como você... Não, para eles tudo é bom, tudo é criado por Deus e tudo deve ser usufruído, cada um na sua normalidade. Essa é a verdadeira visão. Então, quando Cristo, com 30 anos, ele completa a sua mentalidade, ou seja, ele adquire o conhecimento completo e fica esclarecido exatamente o que ele deveria fazer, então ele entra na segunda fase, que é a fase do saber. Né? Então ele tinha ali o que nós vemos aqui, né? Nós usamos a parte da busca como um processo de projeção astral. Por quê? Porque é a melhor ferramenta para você fazer um autoconhecimento, ter essas experiências, que acontece de N formas, né? Ou seja, é um processo apenas de maior profundidade, e é também dos bloqueios dos chakras. Quando você faz esse processo, você eleva a sua consciência até o chakra coronário e acessa então o seu propósito e o conhecimento desse propósito. Então, quando Cristo fez esse processo, ele chegou ali e é o processo mais difícil, é o processo mais demorado. Por quê? Porque a pessoa está como que na caverna pessoal. Com 12 anos, com muita dificuldade, imagine, se o próprio Cristo foi dos 12 anos aos 30 anos, né? Quanto tempo Cristo utilizou aí, né? Cerca de 18 anos, somente para fazer o processo de encontrar e se esclarecer do seu propósito. E estar pronto para o seu propósito, intelectualmente. Veja bem que eu vou explicar mais para frente como é que funciona todo o processo de Cristo, essas outras fases. Então ele ficou consciente, agora eu sei o que eu vou fazer, está claro na minha mente e eu tenho o como eu vou fazer. Beleza. Ele vai e encontra o nosso amigo, né, João, batizando, né, as pessoas. E ele fala, é necessário cumprir toda a justiça. Então ele começa obedecendo, cumprindo toda a justiça. Nesse caso, toda a justiça era todas as leis judaicas. Então é necessário cumprir todas as regras da lei judaica. Por quê? Se ele não fosse capaz de obedecer às leis judaicas, muito menos ele poderia acrescentar alguma coisa. Ou seja, que era o que os hipócritas faziam. Eles não cumpriam e queriam que o povo obedecesse. Então, antes de você
cobrar que as pessoas obedeçam alguma coisa, você tem que aprender a obedecer, você tem que viver. E se você quer ampliar aquilo, você ainda tem que viver antes também, para poder acrescentar, dominar o que já existe, para então avançar o conhecimento. Então Cristo entra nessa segunda fase e ele recebe então o que? Cumprimento de lei, tem que cumprir a lei, beleza. E então ele recebe o que? O Espírito Santo desce sobre ele, tem uma confirmação divina e o Espírito Santo dele desce sobre ele. Quando o Espírito toma posse de Jesus, ele entra na estruturação do seu campo astral. Então, Cristo fez a busca, achou o propósito, fez uma transformação mental, ou seja, ele trabalhou, fez estar na descida, ele trabalhou o campo mental, primeiro, ele tinha que estar aqui, ó, consciente do que ele quer fazer. Depois ele recebe o Espírito Santo que desce para o seu cardíaco, ampliando o campo astral dele. E depois o Espírito Santo o conduz para onde? Para o deserto, para jejuar. Por quê? Porque o jejum vai trabalhar no condicionamento, na reeducação, no desbloqueamento do corpo físico. A verdade que estava na consciência dele, que ele alcançou, demorou ali um tempo para descer para o plano mental dele, todo o conhecimento, se completou com 30 anos. Depois, ele intensifica esse conhecimento com o poder espiritual no campo astral. E, enfim, ele recondiciona, ele transforma o corpo físico dele, que estava preparado para ser um carpinteiro, para ser agora, então, um missionário, para ser agora o Messias que estavam esperando. Então, o que acontece? Essas são as 4 fases. A fase da busca, onde a pessoa faz o interior e ela alcança o coronário, mas faz isso por um canal estreito, vamos dizer assim. Depois, ela vem com essa informação da consciência, modifica o seu corpo mental. Depois, ela modifica o seu corpo astral. E depois, ela modifica o seu corpo físico. E então, a consciência agora passa a ter os 3 veículos prontos. Só assim que a pessoa estará pronta para a 4ª etapa, que é a transmissão. Ou seja, o primeiro é a busca, a segunda é o saber, o segundo é o ser e o terceiro é o transmitir. Ou seja, tanto Cristo quanto eu passei toda essa fase. Dos 15 anos aos meus 30 anos, eu passei na busca. Mais ou menos 30 anos, 28 anos. Quando se completou essa informação, eu tive que passar mais 15 anos, por causa de que cada um é a tua missão, cada um tem o seu nível, cada um tem o seu processo. Então, Cristo é um processo, outra pessoa não tem essa questão de quantidade igual de anos, tá bom? Algumas pessoas vão ser mais, outras vão ser menos, e raras, às vezes acontece, de ser muito intenso uma transformação e acontecer em questão de meses, o processo. Mas é raro, raros casos que isso acontece. Então, o que acontece? Eu tive o tempo da minha busca, quando eu completei a informação, tudo se esclareceu, eu fiquei consciente do que eu vim fazer e do que eu tenho que fazer e o como eu tenho que fazer. Correto? Correto? Só que depois eu tive que reprogramar a minha mente, ou seja, eu tive que modificar a minha mentalidade. Depois de modificar a minha mentalidade, eu tive que modificar a minha parte emocional, o campo emocional. E agora, depois de terminar o campo emocional, condicionar o corpo físico, e agora então começar o processo de divulgação, de transmissão, de levar essa informação para outras pessoas. Todas as pessoas vão fazer isso. Todas as pessoas têm esse ciclo. Independente do que for fazer, nem que seja, eu vou ser um cirurgião, eu vou ser um médico, eu vou ser uma professora, eu vou ser o que for. Você tem que fazer primeiro a busca para entender qual é o seu propósito primeiro.
tem muitas, mas muitas pessoas fora do seu propósito, sofrendo muito, mas não eram para estar ali, não eram para estar realizando aquela função, não eram para estar realizando aquela missão. Se sente triste, desanimada, desamparada, sem energia, sem vontade, sem inspiração, sem nada. Por quê? Porque simplesmente está longe do propósito. Porque alguém impôs para ela a missão dela de fora para dentro. Ela não fez essa busca interna, ela não foi acessar o seu próprio eu interior. E aí acabou não por conseguindo ter o verdadeiro propósito. E aí a pessoa vive um propósito intruso, que eu chamo. Não somente as pessoas têm ideias intrusas, pensamentos intrusos, quando a pessoa é sugerida por alguma consciência, mas propósitos intrusos também existem e que podem fazer a pessoa perder a vida toda dela. É necessário, primeiro fato, entender e buscar e encontrar qual é o seu propósito. Ele vai desencadear todo um processo de orientação correta daquilo que você deve fazer. Se você deseja acompanhamento, se você deseja que alguém te ajude a descobrir o seu propósito, para você despertar o seu propósito, eu gostaria de te ajudar, né? Se você quiser, tem aqui um link onde nós vamos iniciar no dia 11 uma mentoria. E toda sexta-feira nós vamos fazer uma live e também uma live particular, né? Uma live no Zoom ou alguma ferramenta desse tipo, onde eu vou estar te ajudando a você, primeiro passo, a encontrar o seu propósito, encontrar a sua direção. A partir do seu propósito, nós vamos te ajudar a construir a sua realidade, o seu discernimento, com ferramentas que te ajudam a fortalecer o seu propósito, a confirmar o seu propósito, a direcionamentos mentais, a aconselhamentos, formas que você mesmo vai acessar o seu propósito e fazer você conseguir entender o que você deve realizar. Tá bom? Então, se você procura uma maneira de acelerar o seu propósito, alinhar as suas expectativas reais da sua mente, do seu espírito com a sua vivência, nós podemos te ajudar. Nós queremos te ajudar. Se você deseja ter um mentor para te aconselhar e estar em direção nesse sentido, eu posso te ajudar. Nós vamos realizar isso, vamos iniciar agora a primeira turma, ok? Mas pode ter certeza que só você acessando aqui, você já vai ter mais de 60 vídeos ali explicando, cerca de 55 vídeos. Já tem áudios de reprogramação mental, já tem vídeos, já tem livros e já tem e-books. Todos já liberado automaticamente assim que você entra. E as aulas, né, conforme eu vou fazendo, eu vou também estar disponibilizando ali dentro para você revisar os conteúdos das aulas específicas que nós fomos dando conforme o conteúdo que nós vamos colocando ali dentro, tá bom? E eu aguardo você lá na sexta-feira para a gente poder acelerar o seu desenvolvimento, ok? Tchau, tchau e até daqui a pouco.